Imagina a mente humana acordando num quarto de hospital, totalmente branco, sobre aquelas luzes fluorescentes bem frias, sabe? E sem nenhuma memória da própria identidade. Exatamente. Aí os médicos entram, chamam por um nome estranho, entregam um uniforme padronizado e ditam com absoluta autoridade qual é a história daquele paciente. Como se fosse a verdade absoluta, né? Mostram um prontuário médico que diz de onde se veio e o que se deve fazer dali pra frente. Pois é. E por não haver outra referência naquele ambiente isolado, essa nova identidade imposta acaba sendo aceita. Vive-se anos, talvez décadas assim. Uma vida inteira baseada numa ilusão. Sim, mas de repente, num dia comum, ouve-se um idioma antigo ecoando no corredor, ou sente-se o cheiro de uma terra distante, e nesse instante, tipo uma onda massiva, quase violenta de memória real, atinge a consciência. Nossa, é aquele choque absoluto de perceber que a história, escrita no prontuário, era uma fraude. Uma fraude fabricada. Perfeito. E a verdadeira identidade antiga e real ainda pulsa forte por baixo das cicatrizes. Então, bem-vindos a mais uma análise profunda aqui no canal Eu Me Identifico. É muito bom estar aqui de novo. E olha, essa imagem inicial do quarto de hospital, ela descreve com uma precisão cirúrgica o estado de coisas que vamos explorar hoje. Com certeza, porque esse choque de realidade, esse despertar abrupto de uma memória que foi intencionalmente apagada, isso forma o núcleo de um texto antiquíssimo. Um registro que é frequentemente mal compreendido, né? Que é o Salmo 126. Exato. A tradição ocidental muitas vezes reduz essa passagem a tipo uma mera canção festiva, um folclore sobre um retorno geográfico da Babilônia e só. Mas ao mergulharmos o Mentev de hebraico original, fica muito evidente que o registro não trata apenas de um evento isolado no passado. É um mapa profético detalhado. Um mapa sobre nós e a nossa missão nesta exploração não é debater teoria ou recitar religião vazia. O objetivo aqui é entender as engrenagens desse documento. Para revelar o que ele realmente é. Um manual sobre identidade, sobre pertencimento e consciência. Sim, é a voz de um povo espalhado, de uma nação inteira que já sentiu o primeiro impacto desse despertar no hospital, mas que percebe que a verdadeira alta médica, sabe, a redenção completa, ainda está em curso. É o grito do remanescente verdadeiro que diz: tu já começaste, olha, agora completa. É de arrepiar. Bom, vamos desempacotar isso. Para entender a experiência do texto, a gente precisa primeiro olhar para o choque inicial desse despertar, no verso 1. Isso. O Salmo documenta a transição de um povo que se encontra bem no olho do furacão. Não é a canção de quem já teve toda a história resolvida. Longe disso, né? Longe disso. É o registro literal daquele momento em que a amnésia induzida começa a se estilhaçar. O texto antigo abre falando sobre Iá trazendo de volta o cativeiro dos que retornam a Sião. E a reação imediata é a de estar como os que sonham. E a gente precisa entender que Sião, nesse contexto original, não é só um pedaço de terra. De forma alguma. Sião representa o governo legítimo, a identidade restaurada, a conexão inquebrável com o Criador. E se a gente aplicar aquela nossa analogia da amnésia, tipo, esse cativeiro mencionado não se resume a grades de ferro ou navios negreiros. Por mais reais e brutais que esses horrores tenham sido na nossa história. Exato. O cativeiro mais profundo e duradouro é a amnésia cultural e espiritual. É viver disperso pelas nações, humilhado, sem governo próprio. Operando sob sistemas de dominação do mundo, sem a mínima consciência da própria linhagem. Da aliança firmada com Iá, lá no Sinai. E a grande pergunta que fica para nossa mente é como um apagamento dessa magnitude sequer acontece historicamente. Olha, acontece através de uma engenharia de dominação implacável. Porque impérios não se contentam em apenas dominar corpos físicos, sabe? Eles precisam colonizar a mente. Nossa, colonizar a mente, isso é forte. E é o que fizeram. Historicamente, os sistemas que subjugaram o verdadeiro Israel, a nação de Yashru, trabalharam sistematicamente para extirpar a memória. Nomes originais foram substituídos,
a língua foi silenciada. A Torá foi criminalizada ou totalmente distorcida. A linhagem foi reescrita nos livros de história dos dominadores. E o profeta Ezequiel ilustra isso perfeitamente. No capítulo 37, né? A visão do Vale de Ossos Secos. Isso. Aquele povo não estava apenas morto, os ossos estavam desarticulados e embranquecidos pelo sol. É a prova física do apagamento total, onde um osso não sabe mais a qual corpo pertence. Essa imagem é aterrorizante se a gente parar para pensar. E quando o sopro de vida entra nesses ossos e eles começam a se juntar novamente, a primeira reação da consciência que retorna não é uma festa superficial. Não, de jeito nenhum. O Salmo diz que estávamos como os que sonham. Isso soa, para mim pelo menos, como um choque quase paralisante. É o peso do impossível se materializando. Quando Iá começa a despertar a mente de um povo que foi historicamente apagado, a sensação é de irrealidade mesmo. Faz sentido. A realidade da dispersão era tão pesada, tão absoluta, que sugerir qualquer saída parecia um delírio. Acordar e perceber que a nossa identidade original sobreviveu a impérios que já caíram no pó é uma experiência que desafia a lógica humana. A mente precisa de tempo para processar isso. Para processar que o cativeiro cognitivo está sendo rompido, né? E o registro não para nesse choque interno. O texto avança para o verso 2 e mostra que esse despertar tem testemunhas oculares. Sim, as nações ao redor. Exatamente. A passagem diz que quando a nossa boca se enche de riso, começa a se dizer entre as nações, grandes coisas fez Iá a estes. O que é fascinante aqui é que esse despertar não está acontecendo num vácuo. Não mesmo. Porque se alguém subitamente sai do coma e recusa a medicação falsa, os carcereiros que mantinham a pessoa naquele quarto vão notar. E há uma ironia enorme nisso. Uma ironia histórica, eu diria. Sim, porque a restauração de Iá não é um evento feito às escondidas. As mesmas nações e sistemas que escravizaram, que ridicularizaram o nosso povo, que tentaram apagar o nosso nome da terra, elas são subitamente forçadas a assistir a esse levante, obrigadas a engolir o orgulho e testemunhar. E assistir a isso é uma posição de profunda humilhação para a arrogância dessas estruturas, sabe? O sistema que rebaixou o remanescente é obrigado a confessar que há um poder supremo em movimento. A mudança na postura do nosso povo se torna a evidência física de uma intervenção. Não é debate teológico. É um fato histórico se desdobrando ao vivo. Eles não têm como olhar para esse movimento global de despertamento identitário e dizer, é só uma coincidência sociológica. Eles são encurralados pela realidade a admitir que o pacto ainda está em vigor. Mas olha, aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Opa, lá vem provocação. Vou fazer o advogado do diabo um pouco. Se acompanharmos a estrutura do Salmo, temos um povo que acabou de acordar do coma. As nações estão em choque. E o povo está celebrando. Certo. Mas logo em seguida, no verso 4, o texto faz uma curva brusca. O registro lança um clamor urgente. Traze-nos outra vez, ó Iá, do cativeiro. Então a pergunta é, se a amnésia já foi quebrada, se a identidade já foi revelada, por que pedir para ser trazido outra vez do cativeiro? Isso não soa como uma contradição. Para uma mente puramente lógica ocidental, talvez. Mas não há erro nenhum aí. Esse questionamento nos leva direto para o núcleo de como Iá opera na história. Explica melhor isso para quem nos acompanha. Muitos tropeçam nessa transição porque tentam ler a nossa história com uma lente imediatista, como se fosse um passe de mágica. Mas o que temos aqui é a revelação de um padrão profético. Um padrão de etapas, né? Exatamente. Iá trabalha em etapas processuais. A restauração de Áxoro não acontece em 24 horas. Ele desperta a mente antes de reunir fisicamente a nação. Perfeito. Ele envia o sopro de vida para estruturar os ossos lá em Ezequiel, muito antes de colocá-los de pé como um exército. Então, o riso e o espanto iniciais são pela primeira fase, pelo fato de que o apagamento falhou e a mente acordou. Mas o clamor por outra vez é o reconhecimento de que o corpo físico ainda está no hospital das nações. Com precisão cirúrgica. E os rolos dos profetas sustentam essa mecânica amplamente.
Olha para Isaías no capítulo 11, por exemplo. A passagem sobre a segunda vez. Isso, a afirmação categórica de que Yah estenderá a mão segunda vez para resgatar o remanescente que for deixado nas várias nações. É uma segunda vez lidando com o remanescente ainda disperso. E isso conecta até com as palavras de Moshe lá em Deuteronômio 30. Com certeza. A garantia de que, ainda que os desterrados estivessem na extremidade dos céus, dali Yah faria voltar o cativeiro. O povo já acordou mentalmente, agora exige o cumprimento físico. É um clamor tipo, tu restauraste nossa visão, agora restaura nossa terra e nossa posição política. E quando eu estava mergulhando na pesquisa para essa análise, eu me deparei com um detalhe geográfico fascinante no texto. Sobre as correntes de águas? Exato. O texto clama por uma restauração como as correntes das águas no sul. Eu sempre li isso imaginando, tipo, um rio bem sereno fluindo num campo verde. Uma imagem bem pacífica. Mas eu descobri que o sul ali é a região do Negev, que é essencialmente um deserto árido, uma paisagem rachada, queimada pelo sol. Totalmente estéril. E aparentemente, quando as tempestades caem nas montanhas distantes, essa água não desce de forma gentil no Negev. Ela forma enxurradas repentinas violentas, que rasgam os vales secos do deserto. Varrendo tudo pela frente. Tudo. É uma inundação brutal que traz vida de forma quase agressiva onde antes só havia silêncio e pó. Entender isso muda tudo. Muda a perspectiva da oração. Essa descoberta ilumina a fúria da restauração esperada. Onde havia secura absoluta, a intervenção de Yashi trará um fluxo irrefreável. O pedido não é para uma transição suave. O remanescente não está pedindo um gotejamento burocrático de liberdade. Não, é um pedido por uma mudança de paradigma que rasgue a história ao meio com a força incontrolável de uma correnteza no deserto, sem pedir permissão aos governos da terra. Caramba! E isso nos obriga a focar na nossa realidade de hoje, né? Com certeza, a fase da transição. Porque se a restauração acontece em etapas, e a gente está aguardando essa enxurrada final, precisamos falar sobre quem vive agora no meio desse processo. E não é um lugar confortável para se estar. Longe disso, pense na pessoa do nosso povo que nos ouve agora, no ônibus indo para o trabalho ou em casa à noite, sentindo-se inteiramente desconectada da cultura e das festas da sociedade ao redor. Essa pessoa acordou. A amnésia passou, mas o sistema em volta continua o mesmo. Exato. Como essa pessoa navega as instruções dos versos 5 e 6, que dizem que os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Porque isso joga por terra aquela ilusão de que despertar para a verdade é viver flutuando em paz, sabe? O despertar para a identidade hebraica original, no meio das nações, é um processo brutal. Solitário, muitas vezes. Como se sustenta isso? Se conectarmos isso ao quadro geral, a gente vê que é um processo de profunda fricção. O texto aponta para a dura realidade de quem carrega a preciosa semente andando e chorando. E essa semente não é agricultura literal, né? Claro que não. É uma metáfora para algo muito mais grave. A preservação da própria vida da nação. A semente é a Torá original. É a memória da aliança. A verdade sobre o nome de Yah. Isso. A consciência da nossa linhagem que precisa ser protegida a todo custo dentro de territórios que são abertamente hostis a ela. E quem carrega essa semente, inevitavelmente, se choca contra as estruturas do mundo. Inevitável. O profeta Oséias, no capítulo 3, diagnostica exatamente esse longo período. Ele alerta que os filhos de Israel ficariam muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem pilar. Totalmente destituídos de estrutura governamental antes de retornarem nos últimos dias. Exato. O povo seria despojado de seu poder de Estado. Ficaríamos vulneráveis, caminhando e chorando pelas nações, sendo forçados a assimilar ou a resistir. E resistir custa muito caro. Custa o isolamento, o deboche das religiões institucionalizadas, o peso de não pertencer a lugar nenhum nesse sistema atual. Esse é o andar e chorar do exílio prolongado, sabe? Hoje, muitos querem a glória imediata. Querem liderar movimentos, querem o momento triunfal de colher os molhos.
mas rejeitam ativamente o trabalho sujo de carregar a semente na rejeição. Sustentar a verdade do pacto quando os sistemas ao redor zombam de quem somos, isso é semear em lágrimas. O remanescente autêntico compreende que pode não ter reconhecimento do mundo agora, mas ele não abandona a aliança. A dor do choro não anula a responsabilidade de plantar. Nunca. E o que fortalece a mente no meio dessa pressão toda é a garantia técnica que o texto hebraico oferece. O encerramento do Salmo tem uma palavra forte no verso 6. Sem dúvida. Sem dúvida, é muito categórico. Ele não diz que aquele que chora talvez colha, ou quem sabe as coisas melhorem. Ele declara que voltará, sem dúvida, com alegria. A dor do despertar e o isolamento que nossa gente sente hoje não vão ficar enterrados num buraco negro histórico. Essa é a linguagem irrefutável da profecia hebraica. A garantia não repousa na nossa capacidade humana, porque a gente se cansa. A certeza repousa na fidelidade inalterável de Yahu ao pacto com Yaakov. Tudo que foi mantido vivo em segredo nas senzalas, o que sobreviveu ao apagamento durante a dispersão mais violenta da história. Tudo isso se converterá na colheita final. A mensagem profunda é que essa aflição constante é tipo o trabalho de parto de uma restauração que o mundo não poderá deter. Yah nunca perdeu controle de onde a sua semente caiu. Uau! Então, para a gente consolidar o que significa tudo isso, o Salmo 126 está a anos-luz de distância de ser só um cartão postal poético do passado. Não é um arquivo morto. É a bússola tática de uma nação inteira em plena transição hoje. Nós somos o povo vivendo a tensão brutal desse meio termo. Aguardando o ajuntamento que descerá como as águas implacáveis do Negev. Exato. Somos os portadores dessa semente incômoda. É o nosso chamado geracional. E eu queria deixar uma provocação final para a mente de quem nos acompanha. Considere a sua própria inquietação hoje. Aquela sensação de não pertencimento. Isso. E se essa angústia profunda, esse desconforto persistente com a sociedade, essa fome quase física por verdade que o nosso povo espalhado sente, e se tudo isso não for um sinal de abandono? Se for exatamente o oposto. E se essa própria dor for a maior prova de que a semente que carregamos está viva, intacta, apenas aguardando a grande colheita de A dor não é a morte, a dor é a primeira prova médica de que o paciente saiu do coma. Que pensamento poderoso! É um despertar irreversível. A partir do momento em que a luz da nossa verdadeira história acende, a mente nunca mais consegue voltar a dormir confortavelmente sobre as mentiras das nações. Nunca mais. E antes de se despedir, se você se identificou com esse conteúdo, curta, compartilhe e comente o que você achou. Sua visão é importante. Nesse episódio do canal Eu Me Identifico. Que essa exploração de hoje seja o combustível que falta para fortalecer a nossa identidade e blindar a nossa consciência. O remanescente de Ashuru nunca foi esquecido. Guardem a semente da Torá e avancem. A promessa ressoa forte. Tu já começaste, agora completa. Até a próxima análise profunda, aqui, no Eu Me Identifico. Mantenham o foco nosso povo e mantenham-se despertos. Ele renova as tuas forças, como a águia a voar. Te leva acima da prova, faz você triunfar. Voa nas alturas, nas asas da fé. O Senhor te sustenta, jamais te deixará. Confia e espera, não vai desistir. O Senhor, Deus de Israel, é quem cuida de ti. O Senhor cuida de ti. O Senhor cuida de ti.